Olá, pessoal, boa tarde, noite, bem-vindos ao nosso quarto dia do KPMG Risk Journey de 2025. Estou aqui com vocês de novo, Diogo Dias, e hoje eu tenho aqui um sócio meu aqui, está substituindo a Eliette, que teve um compromisso ali super importante. Então, eu queria dar boa tarde, quase noite aqui para o Rodrigo Balsi, o nosso sócio aqui, especialista em Financial Risk Management. Balsi, boa noite, tudo bem? Quer falar um pouquinho aí de você? Tudo bem, Diogão. Obrigado aí todos que estão aqui né, prestigiando a gente sendo ouvinte desse encontro. Eu acho que o Risk Journey aí é super tradicional. Já tive a oportunidade de participar de outros encontros como esse. É, Atuo como sócio líder da prática de riscos financeiros, né, pegando aí riscos de mercado, crédito e liquidez. E hoje eu estou aqui para poder aí ajudar na mediação e talvez provocar um pouquinho com algumas perguntas nossos oradores de hoje, né, ó, que é o Fábio Lacerda e a Maria Eugênia. Não, boss, é isso mesmo. Você sabe que deu a calhar que a Eliette também não pôde vir. Eu falei, vai ficar muito fácil. E o Fábio, na verdade, falou, vai ser muito fácil as minhas perguntas. Então eu pensei, por que facilitar? Vamos dificultar. Vou trazer o Balsi, que ele vai filtrar as perguntas ali e vai colocar uma pimentinha ali para o Fábio para deixar um pouquinho mais complicado ali para a Maria Eugênia também, né? Mas Vamos vamos fazer uma lá. coisa mais difícil, né? Senão fica tudo muito É, fácil. ele sai daqui, você sempre sai daqui falando, pô, achei que ia ser mais difícil. Vamos ver hoje aqui o que a gente traz para ele. E aqui, pessoal, a nossa agenda, né? Estamos no quarto dia. Primeiro dia, o Ito aqui falou lá, o que a gente já conversou bastante nos outros dias. Ele falou um pouquinho lá de estruturas de governança, risco, o que que os conselheiros estão falando, diversas pesquisas de mercado que a gente teve. Segundo dia aqui, a gente teve o Kim, a nossa Maria Eugênia, que está aqui de novo, né? E o Emerson Mello falando um pouquinho da cadeia de terceiros ESG, né? Como a gente faz a monetização dos pilares de ESG também, né, que é um ponto que a gente falou bastante, né, ESG é super importante, mas como que a gente transforma isso em dinheiro, né, tem uma pressão muito grande, trouxe algumas estatísticas legais aqui. Na terça-feira, o Leandro aqui de novo trouxe o que que tinha de novo de cyber, né, quais as novidades que tem, o que que a gente tem que se preocupar, o que que evoluiu, inteligência artificial, todos os temas, e de novo falamos de gestão de terceiros, acho que a gente falou de gestão de terceiros todos os dias aqui, viu, acho que foi AI, ESG, e gestão de terceiros, e normalmente esses três ao mesmo tempo, não que são coisas diferentes, né? O que leva a gente a pensar muito do o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Hoje aqui a gente vai ter, eu já vou apresentar os nossos dois especialistas, que nem precisam de muita apresentação, mas farei, né? Vamos falar aqui um pouquinho das perspectivas regulatórias do setor financeiro, né? O que está evoluindo, o que já tem de novo, o que vai acontecer para frente também. Vamos falar um pouquinho aqui. Na terça que vem, o Santana vai trazer inteligência artificial. Falei com ele hoje, tem umas coisas novas que ele vai trazer aqui também. Vai falar um pouquinho como a parte de regulação de inteligência artificial tá, se atrasou, não atrasou, o que que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. E no último dia aqui a gente vai falar um pouquinho que tem a ver também com o que a gente fala hoje. Provavelmente a gente vai tocar nesse tópico também, né? Na parte dos novos requerimentos de FRS S1, S2, de reportes de SG integrados às demonstrações financeiras que o Brasil aqui está saindo na frente também com a CVM, né? Então a gente tem muita coisa para falar nesse último dia que eu vou dizer que acho que vai ser o dia que a gente vai ter muita pergunta, né? Vamos ver se a gente vai ter que aumentar o tempo aqui. Se a gente puder passar. Aqui, pessoal, para quem não viu os outros webcasts, você pode ver esse QR Code, são todos ali, você pode acompanhar. As apresentações a gente vai mandar para quem participou ao final do último dia, uma semana posterior, a gente vai mandar as apresentações também. Aqui, pessoal, os nossos cursos, eu sempre falo isso aqui, muita gente me pede, e esse ano, porque eu estou explicando aqui, não estão me pedindo, se tem algum tipo de certificado para computar as horas, né? E eu falei que a gente não emite certificado, porque isso aqui, na verdade, não é considerado um treinamento, mas ele tem diversos outros treinamentos aqui na firma. Esse aqui a gente está falando de controles internos sobre relatórios financeiros aqui, que eu acho que tem um pouquinho vai falar um pouquinho de S1, S2, vai falar um pouquinho da SOX brasileira que está vindo aqui também. Tem outros cursos também que você pode ver com diversos tipos de online, uma semana inteira, uma vez por semana presencial, o material que você quer, você coloca lá, ou sugestões que a gente consegue pensar também numa turma para vocês. Dito isso, não que eu precise apresentar, mas temos aqui Maria Eugênia, que esteve aqui, se eu não me engano, na
quinta-feira passada, exatamente uma semana, acho que foi no segundo dia, nossa sócia aqui de ESG, mais focada na parte de financeira de ESG, por isso que a gente trouxe ela aqui, porque ESG a gente fala muito, mas onde a gente tem a parte regulatória, esses dois vão falar, é neste tipo de setor que é muito regulado, mesmo diferente da indústria que tá caminhando. E o Lacerda aqui, o nosso sócio com vasta experiência aqui de Banco Central, está na firma já há algum tempo, já deu show com algumas sessões atrás aqui, eu não me lembro, Fábio, se é o primeiro, não é o primeiro, não lembro se é o segundo ou se é o terceiro que você está aqui, é o terceiro, né? Sempre trazendo uns insights muito bons aqui do que está acontecendo, o que pode acontecer, o que o regulador está pensando aqui. Então, eu queria dar boas-vindas a Maria Eugênia e ao Fábio, muito obrigado pela presença. Eu e o Balso vamos estar aqui para falar com vocês ao final da apresentação, tá bom? Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Diogo. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu achei bastante interessante essa repassada que o Diogo fez na agenda do Risk Journey, porque, bem ou mal, a gente vai transitar por alguns desses temas na nossa conversa de hoje na perspectiva regulatória, né? Usualmente, quando eu falo sobre regulação, eu brinco que uma vez eu cheguei a conversar com um colega lá do Denor, do Banco Central, dizendo que os caras tinham que ter uma tarja vermelha na tela do computador. Intervenção regulatória, aprecie com moderação, porque eles entram em tudo e ainda bem que eles entram, porque eles induzem as melhores práticas no mercado, não é? O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai transitar, eu diria, pelas principais questões do momento relacionadas à regulação de Banco Central e à regulação de SUSEP, mais especificamente, que tem algumas questões bastante relevantes para a gente discutir. A gente vai tratar, portanto, de evoluções e perspectivas regulatórias, mas eu diria, numa abordagem mais light, quer dizer, efetivamente focando naquilo que é mais relevante, que é mais impactante para os agentes regulados e para a sociedade de uma forma geral. São muitas informações, eu vou aos poucos conversando com vocês. Qualquer coisa, vai colocando no chat a sua dúvida, o seu questionamento. O Balso, o Diogo vão nos ajudando e a gente endereça esses questionamentos, essas curiosidades ao final da apresentação. Primeira grande questão, gente, a gente começou 2025, ponto. 2024 foi um ano ultra, mega, blaster intenso para as entidades reguladas pelo Banco Central, mais especificamente, que é o foco desse slide. E foi um ano muito intenso porque houve muita mudança definida em regulação do Banco Central que demandava um esforço de implementação gigantesco por parte das entidades reguladas. Eu estou me referindo fundamentalmente à Resolução 4966, que é aquela regra proprietária do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, que incorpora a IFRS 9, que reduz as simetrias da norma brasileira, né, do Banco Central em relação ao IFRS 9, e junto com ela vinha o novo RWA, o PAD, junto com ela vinha a nova formatação do COSIF, chamado COSIF 1.5, um desafio enorme de implementação do ponto de vista conceitual, de revisão de políticas, de conexões, de interconexões entre sistemas legados e contabilidade. 24 foi o ano do esforço da implementação. Acabou? Não. A implementação foi feita. Algumas instituições ainda até estão com alguns ajustes sendo feitos, as instituições retardatárias, aquelas menos impactadas, mas a implementação foi feita. Qual é o grande impacto de 25 relacionado a 4966? Deglutição, digestão da 4966, incorporação da 4966 no meu dia a dia, na minha rotina. Vejam, se você trabalha em entidade regulada pelo Banco Central, gente, há quantos anos você discute letrinhas de 2682? Há quantos anos você discute regrinha de atraso de 2682? Há quantos anos você discute a classificação DH como a classificação de créditos de maior risco, a classe D como créditos em atenção, EH como créditos de maior risco? Há quantos anos a gente discute isso? 2682 estava conosco desde 1999. Foi um jubileu de 2082 que a gente comemorou agora. Mudou. A métrica mudou, a lógica mudou.
A maneira de enxergar e tratar risco de crédito na nossa organização mudou, o impacto imediato, e nem todas as instituições conseguiram tratar esse impacto imediato ao longo do projeto de implementação, mas agora a gente precisa lidar não apenas com os impactos em reportes regulatórios que a gente, bem ou mal, já tratou, porque tinha que entregar COSIF, porque sabia que COSIF tinha que estar conciliado com 3040, com a central de risco, tinha que estar conciliado com DLO, bem ou mal, impactos em reportes regulatórios a gente já tratou, mas agora vem a mudança cultural. Agora eu tenho que pensar novas métricas para os meus relatórios de informações gerenciais, para o meu MIS. Eu tenho que efetivamente revisitar, se eu já não o fiz, revisitar todo o meu processo de pricing. Eu tenho uma série de impactos no dia a dia da organização de incorporação das novas métricas, inclusive na revisão do próprio apetite por risco e da tolerância a risco. Gente, na boa, vamos combinar. Over 90 não pode mais ser a métrica por excelência de acompanhamento de risco de crédito. E NAD 90 é um componente de ativo problemático. É um dos elementos que eu vou considerar para a minha perda esperada. Não dá para continuar acompanhando o RAS, acompanhando o meu apetite por risco, definindo minha tolerância, definindo meus limites de alerta com base em NAD. Não dá. Eu agora tenho um ativo problemático, eu tenho distinção entre recuperação e reestruturação, eu tenho efetivamente os próprios estágios 1, 2 e 3, eu tenho a cobertura da perda esperada, eu tenho a relação entre perda incorrida e entre perda esperada, eu tenho uma série de novas métricas que precisam ser incorporadas na visão estratégica da tomada de risco. Falar de RAS é falar fundamentalmente do apetite por risco que é consequência da minha estratégia de negócios. Em função da minha estratégia de negócios, eu defino meu apetite. Se eu tenho uma estratégia de negócios para crédito, e eu já, inclusive, incorporo na minha precificação de crédito essas novas métricas, eu preciso levar isso efetivamente para todo o processo de acompanhamento, de monitoramento das minhas exposições efetivas e, portanto, a revisão da RAS, dos limites de tolerância ao risco, são parte essencial dessa digestão da 4966. E aqui eu começo a discutir outros aspectos que dizem respeito à governança também. Vamos lá. Cadastrou um instrumento financeiro errado? Ferrou. Impacta a provisão. Não conseguiu discernir de forma adequada reestruturação de renegociação? Ferrou. Impacta a provisão. Não conseguiu formalizar de forma adequada as garantias? Ferrou. Isso, em última análise, vai impactar a provisão. Vejam, quando eu começo a falar dessa incorporação da 4966 nos processos de gestão, eu estou falando também de uma segunda e de uma terceira linha de defesa que começam a olhar com mais cuidado todas as rotinas que, bem ou mal, impactarão o número de provisão que estará no balanço. A área de controles internos precisa ter mais atenção aos controles que são definidos, por exemplo, na área de recuperação de crédito. Isso precisa ser revisitado, isso precisa ser testado com mais cuidado, porque se eu estou falando de recuperação de crédito, eu estou falando, em última análise, de uma variável que vai ser fundamental na minha modelagem de perda esperada. Eu estou falando da LGD. Percebem? Quando a gente implementa a 4966, a gente dialoga com os contadores, a gente dialoga com o pessoal da área de gestão de riscos, especialmente risco de crédito, a gente dialoga fortemente com TI. Implementou. A parte de implementação passou. Agora é aculturamento. Agora é incorporação. Apropriação desses conceitos nas minhas rotinas e no meu mindset, na minha maneira de pensar. E vejam, aqui a gente traz um outro elemento, também pensando em segunda linha de defesa, que é a nova importância que se dá para validação e gestão de risco de modelo. Gestão de risco de modelo significa simplesmente o seguinte: os modelos podem se descalibrar, os modelos podem ficar obsoletos, os modelos podem ter sido mal construídos.
O Banco Central bateu pesado no ano passado para as instituições de S1, S2, S3. Preciso de validação. Preciso de um time que faça validação independente desses modelos que agora vão governar a tua provisão. E todo mundo correu feito uns loucos. Vamos fazer, e banco estrangeiro puxava estrutura internacional, gente contratava firma de consultoria para fazer validação. O Rodrigo Balsi, que está aqui, comandou projetos de validação de modelos, uma terceirização de validação de modelos. Gente foi contratada para fazer validação de modelos. Beleza, passou, acabou, implementou. Parabéns, estrelinhas. Cara, a vida continua. A vida continua. Aquilo que você fez na implementação não pode ser apenas e tão somente um trabalho pontual para satisfazer o supervisor do Banco Central no momento da implementação. Isso tem que virar a rotina de gestão de risco de modelo, que efetivamente tem um inventário de modelo, que efetivamente acompanha a eficácia desse modelo, o grau de aderência desse modelo à realidade, que performa esse modelo de maneira frequente para efetivamente validar a sua robustez, a sua adequação à realidade presente, porque se assim não for, eu acabei de dizer, esse negócio tem que impactar a tua precificação, esse negócio tem que impactar o teu relatório, o teu reporte de informações gerenciais, esse negócio vai impactar a tua provisão de balança. Agora, pensa, gente, se esse modelo, por algum motivo, ficar obsoleto, deixar de representar a tua realidade em termos de exposição a risco, ferrou tudo. Ferrou teu pricing, ferrou teu MIS, ferrou tua provisão. Percebem a importância disso? Percebem a importância de, a partir de agora, introjetar mais essa função de segunda linha de defesa, que é a bendita da validação? E percebem que a auditoria interna tem que continuar acompanhando isso daí? E isso não era, fora de S1 e S2, isso não era uma reflexão. A imensa maioria das instituições, aqui falando especificamente dos bancos de S3, dos conglomerados de S3, simplesmente não era. Agora passa a ser. E eu vou dizer mais. Passa a ser e cuidado se não for. O que eu mais comentava ao longo do ano passado nos processos de implantação era que 4966 não era apenas e tão somente uma mudança na regulação. Se você pega toda a explosão, toda a abertura que você teve no COSIF, no plano de contas padronizado, para efetivamente coletar informações sobre risco de crédito, sobre a implantação de 4966, quando você olha para todos os ajustes que foram feitos e ainda serão feitos no SCR, na Central de Risco de Crédito, relacionados a 4966, quando você vê o pessoal do Banco Central fazendo apresentação, 1 a 2 apresentações por semana para a associação de classe, em eventos, quase toda semana visitando as instituições para reuniões bilaterais. O que isso significa? Significa uma abordagem de supervisão diferenciada em relação a isso. A supervisão teve superativa no ano passado, acompanhando a implementação. Agora está todo mundo quieto. Todo mundo como jacaré na água, meu irmão. Boiando com o olho fora, esperando a hora de dar o bote. E que bote vai ser esse? Quando as informações começarem a ser entregues, não esqueça. Data Lake, o lago de dados, nunca foi um conceito para o Banco Central. O Banco Central não trabalha com Data Lake, trabalha com Ocean. Data Ocean é um oceano de informações que eles têm. Cara, olha o teu SCR, olha o teu COSIF, vê o volume de informações que você entrega mensalmente para o Banco Central. Agora, se coloca no lugar dele, os caras vão ter essa tua informação mega detalhada ao longo do tempo e comparativamente com as demais. Sabe as 3 dimensões da análise? A intrínseca, a comparativa, a evolutiva? Está tudo lá. O Banco Central vai conseguir saber qual é o teu comportamento ao longo do tempo, o teu comportamento comparativamente aos demais players, aos teus pares, ao teu peer group, e vai conseguir verificar o teu comportamento em relação àquele padrão esperado de comportamento que ele tem. Percebe? Avaliação intrínseca, evolutiva e comparativa. Você vai ter uma supervisão que vai muito mais eu diria, na certeira, entende? Quer dizer, ele já vai sabendo, cara, eu estou questionando isso e mais. Ele vai à tua instituição sabendo o quê? Isso não é uma conta
simples de padeiro, não é uma aplicaçãozinha de percentual numa escadinha de atraso. Isso é modelo, e modelo precisa ser acompanhado. Ele vai começar a examinar o teu modelo de uma forma mais detalhada que lá atrás na implementação ele não conseguia fazer. Ele vai te questionar e te questionando ele vai ter todo aquele poder discricionário que está na regulação de eventualmente determinar se ele não gostar do que viu, determinar a tua migração para o simplificado, e aqui vem um problema. Nós já estamos acompanhando alguns clientes que foram para o simplificado e que dizem, caramba, meu irmão, o impacto foi pesado. O impacto foi pesado. Já vi incrementos de provisão que eu não acreditaria que acontecessem há algum tempo atrás. Incrementos importantes de provisão em instituições, especialmente do S4 e S5, instituições focadas em crédito, que com a metodologia simplificada explodem a provisão. Duas coisas acontecendo. Primeiro, quem está em pé, cuide para não cair. Isso é bíblico. Quem está em pé, cuide para não cair. Você está na completa? Cuide para não cair para a simplificada. Você está na simplificada? Avalie com cuidado. Avalie com cuidado em que medida você não poderia migrar ou fazer um investimento de avanço da tecnologia de gestão de crédito para efetivamente daqui a um tempo, daqui a 2 anos, conseguir acessar a metodologia completa. Bom, última coisa sobre 4966 que eu acho que é importante comentar. O último relatório de estabilidade financeira, ele trazia algumas informações sobre 4966 com base em estimativas do Banco Central. Esse relatório foi publicado em novembro de 24, o próximo vai ser só em maio de 25. O de maio de 25 será absolutamente imperdível. Eu recomendo vivamente que vocês fiquem atentos e busquem esse relatório de estabilidade financeira no site do Banco Central em maio deste ano, porque ele, com certeza, vai trazer as informações consolidadas da implantação da 4966 no sistema. O que é aquela estimativa de novembro do ano passado, que era basicamente até junho, né, aquilo que ele conseguia coletar de perspectiva das instituições até junho, o que isso trazia de informação importante? Primeira coisa, diferença entre os diferentes grupos de bancos. Essa barra significa a perda esperada que eles estimam a partir de modelos proprietários no SCR. Perfeito. E essa linha amarela, a provisão que eles estimam com base na aplicação da 4966. Mensagem. Bancos públicos estavam, pelo menos naquela fotografia de novembro, com adequada cobertura. Bancos privados do S1 com adequada cobertura. O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo também com uma cobertura considerada razoável. Bancos digitais, na linha d'água. Aqui em 23, com 1,1 percentual, né, 100 basis points, abaixo da perda esperada. E aqui exatamente empatado. Absolutamente na linha d'água. Demais privados, vejam, S1, cooperativas, bancos digitais. Demais privados, quem são os demais privados? Principalmente S4, S5, também S3, mas principalmente S4, S5, com insuficiência de provisionamento em relação à perda esperada. O que ele basicamente dizia? Gente, isso aqui é a fotografia que eu enxergo em junho de 2024. O que eu entendo que vai acontecer na virada do ano, de 24 para 25? Esse pessoal aqui vai ter que aumentar a provisão. Tão simples quanto isso. E quando eles começaram a fazer pesquisas em relação a esse tema entre as instituições financeiras, eles fizeram uma pesquisa bastante representativa. Eles pegaram uma amostra de 90 entidades, e esse 90, na verdade, eram 540, porque os dois sistemas cooperativos estavam aqui dentro, o Sicredi e o Sicobi, né? Eles pegavam 83,6% das exposições de crédito no SFN. Vê só que informações interessantes eles traziam no relatório de estabilidade do ano passado. A primeira delas, haverá impacto macro. Haverá. Eu estou falando de 37,8 bilhões de estimativa de provisão adicional.
Nós não sabemos o número real ainda de 31/12. A estimativa que o Banco Central apresentava no ano passado era algo em torno de 38 bilhões de reais. É muita coisa? Não. Não. Considerando o tamanho da nossa carteira de crédito, não é um Deus nos acuda com relação a isso. Qual foi o ponto importante? Ele segmentou as instituições, e aqui são essas barras do lado direito, ele segmentou as instituições em relação aos impactos. E, basicamente, ele diz o seguinte, olha, as maiores instituições, aquelas que representam a maior parte da exposição no SCR, ou seja, se você pega todo o crédito que está na central de risco de crédito, no SCR, todo o crédito, esse pessoal é o que responde pela maior parcela das exposições identificáveis no SCR. Esse pessoal, os grandes, teria um impacto pouco significativo. Pouco significativo. Na verdade, aqui eu estou falando que uma massa de instituições que tem essa representatividade, não apenas os grandes muito provavelmente estão aqui, mas eles ficariam nessa faixa, ou abaixo de 0, ou entre 0 e 2,5. Qual é o problema aqui? Pois desculpa não. te interromper, mas eu acho que esse é um ponto bem bacana para comentar, né? Que quando a visão de expectativa de impacto, ela pode ter uma diferença grande por segmento, né? Eu Sem acho que, dúvida. de repente, o segmento 1, né, que a gente tem as 6 maiores instituições, a gente vai ter uma visão de impacto que, de repente, não resume a média de todas as outras instituições. E aí, se Exatamente. você for para S4, S5, que tem metodologia simplificada, a história muda completamente a diferença. É exatamente essa parte direita do gráfico, né, É, Balsi? Que assim, é, é gente que no total não representa uma grande parcela do crédito no Brasil, mas que vai ter um impacto superior a 20%. E esse superior a 20% pode ser 50%, 120%, 300%, que a gente já viu números dessa grandeza acontecendo na prática, né? De 300%, 400% de incremento na provisão. Tá? Isso daqui é o que chama a atenção. Eu digo Resumo da isso porque ópera. tem muita demonstração financeira de instituições maiores que já foram emitidas, né? Algumas acho que vão ser emitidas nos próximos dias também, né? Com aquela divulgação que é pedida sobre a expectativa de impacto. E, Uhum. obviamente, expectativa de impacto, por mais que seja uma expectativa, o Banco Central não espera que a margem de erro seja de 100% de diferença, né? Tem que ser uma Sem coisa dúvida. pequenininha, né? Tem que ser. Pô, a Mas, estimativa, a expectativa de impacto tem que estar próximo do que é o impacto na realidade. Então, mas e não. é como algumas divulgaram já, a gente não pode tomar as maiores como média de todas as instituições financeiras, né? Mas assim, esquece, vai ter gente mostrando coisa mais pesada, né? É, E uma coisa que a certamente. gente tem chamado a atenção: impactos macro podem resultar em encarecimento do crédito e situação de aperto de capital para algumas IFs e IPs. E aqui eu estou falando principalmente as IPs emissoras de cartão, tá certo? Que as IPs que são posicionadas em risco de crédito, é disso que eu estou falando, menos as IPs adquirentes e as IPs, né? Gestoras de moeda eletrônica e mais as IPs emissoras de pós-pago, emissoras de cartão. Então, é bom ter cuidado com isso. Para essas entidades, a depender do impacto, sim, talvez valha a pena entrar com um projeto de implementação de uma metodologia completa, até porque, em muitos casos, você tem situações de low default portfólio, que a provisão deve ser menor com uma metodologia completa quando comparada com a simplificada. Como eu já avancei muito no meu tempo falando disso, Balso, eu não vou te pedir agora para falar de FRTB, mas assim, vai ser a minha pergunta para o moderador, porque você é o Papa em FRTB, então eu vou perguntar ao moderador assim que abrir as perguntas, mas eu vou te pedir para trazer essa reflexão para a gente mais tarde sobre FRTB. Eu não vou Perfeito. falar agora, porque eu quero mudar de assunto, eu quero falar sobre Banking as a Service e ajustes da regulação de pagamentos. Gente, deixa eu falar com franqueza, com total sinceridade e transparência. Banco Central fez uma inflexão na postura em relação aos novos entrantes. Essa inflexão já vinha sendo sentida nos últimos anos e a partir de 2004, mais especificamente a partir de consultas públicas que foram colocadas em 2004 e que devem repercutir, devem se transformar em regulações em 2025,
a coisa começou a pegar. A mais importante de todas, eu diria as duas mais importantes de todas, eu vou falar da primeira, é a Consulta Pública 108, que trata do conceito do Banking as a Service. Fundamentalmente, o que o Banco Central está dizendo aí? Ele está, em algum grau, ampliando a discussão que começou cá embaixo, né? Eu coloquei aqui embaixo. Ops, fiz besteira, voltei. E é bom que esse fiz besteira fica gravado. É uma delícia isso, mas tudo bem? Fiz besteira mesmo, então eu reconheço. Mas aqui embaixo eu fiz a menção à resolução BCB 429. O que a 429 fez? Ela basicamente diz o seguinte: quer participar do Arranjo Pix? Beleza, participa do Arranjo Pix se você pode. Mas só a entidade regulada vai participar do Arranjo Pix. E quem não é regulada vai ter todo um cronograma, em função da data que aderiu, vai ter um cronograma para entrar no Banco Central com um pedido de autorização para funcionamento, que não é uma garantia de concessão. Eu tenho visto nos últimos meses, no último ano mais especificamente, um DEOF do Banco Central muito mais rigoroso na análise de processos de autorização para funcionamento. Um DEOF que não tem nenhum pudor em negar a autorização para funcionamento de instituições de pagamento novas, que não têm as adequadas condições à luz do que a regulação do Banco Central prevê. O que a 429 diz? Se você é uma instituição de pagamento, especialmente uma gestora de moeda eletrônica, que mimetiza a figura do depósito à vista, né? Se você é uma entidade não autorizada a funcionar, que está no Arranjo Pix, você tem os dias contados para continuar a participar do Arranjo Pix sem a devida autorização para funcionamento. Qual é a mensagem que o Banco Central traz com a 429 e que reforça com essa consulta pública do BAS? Vamos, sim, assegurar que só as entidades reguladas executam atividades reguladas, ponto final. Ah, mas eu sou consumidor do Banking as a Service, ponto 1, meu irmão, ponto 1. Se você é consumidor de Banking as a Service, o provedor de Banking as a Service tem que assumir toda a responsabilidade regulatória. E ponto 2, você, como consumidor de Banking as a Service, não vai poder atuar como banco. Você vai ser simplesmente um usuário, você vai simplesmente ofertar para a tua base de clientes aquilo que o teu provedor oferece. Toda a liquidação financeira, toda a transação financeira, todo o compliance regulatório vai estar efetivamente com o provedor de Banking as a Service, e ele vai ter poderes definidos, estabelecidos na regulação, para te supervisionar, se você é um consumidor de Banking as a Service, para assegurar que você não está agindo como um banco. Em outras palavras, o Banco Central está dizendo: acabou a farra dos banks. Meu filho perguntou: pai, como eu consigo fazer a distinção entre um banco e um não banco? Eu disse: cara, tem exceções, mas a regra é: se é bank, não é banco. Acabou. Né? Não sei o que lá, Bank, Fábio Bank, Lacerda Bank, esquece. Um monte de instituição não regulada, consumidora de Banking as a Service. Algumas muito sérias, eu não vou discutir isso, graças a Deus, muitas muito sérias, mas infelizmente nesse balaio, algumas tantas que são, sim, infelizmente, não cumpridoras dos melhores princípios éticos. Instituição que aparece nos jornais como instituição que foi criada para financiar o narcotráfico, por exemplo, com a operação da Polícia Federal em cima. E depois aparece o Banco Central dizendo: lamento informar, ela não é uma entidade autorizada a funcionar. Acabou. A ideia é que essa farra acabe. A ideia é que em 2025 fique muito claro: quer operar no sistema financeiro? Perfeito, é muito bem-vindo se for cumprir todas as regras. Vem aqui, pede autorização, cumpre todos os requisitos e você pode operar. Acabou. É isso. Ah, mas eu não quero ser regulado, eu quero ser usuário de Banking as a Service. Ok, pode ser contratante de Banking as a Service, mas não vai colocar no teu nome a palavra bank. Acabou. Simples assim. Ah, e subadquirente? Subadquirente, o Banco Central está na mira. Colocou na mira. Na mira como? Assim, cara, você é um subadquirente que quer fazer liquidação? O que eles estão propondo aqui, tá? E isso deve se confirmar como norma pelo que a gente tem conversado com as pessoas. Para fazer liquidação tem que ser entidade regulada. Tem que entrar com pedido de autorização para ser uma credenciadora. Não quer, seja só um prestador de serviços. E deixe que a credenciadora faz a bendita da liquidação. Vejam, o Banco Central está entrando no mercado de pagamentos e revisitando essa lógica do laissez-faire, né? Do deixa passar, deixa fazer, deixa passar. Acabou. O Banco Central está dizendo: ok,
A gente abriu a porteira, entrou muita gente que contribuiu para a democratização do acesso a serviços de crédito, muita gente que contribuiu para a democratização do acesso a serviços financeiros lato sensu, que trouxe inovação, que trouxe qualidade de atendimento, muita gente que trouxe uma excelente contribuição. Vocês são muito bem-vindos a continuar jogando esse jogo, participando desse clube de entidades reguladas, cumprindo todas as regras, mas você tem que ter a chancela do Banco Central, você não vai mais poder fazer isso como uma entidade não regulada. Em outras palavras, é isso que o Banco Central está falando com tudo isso, e acima de tudo, trazendo uma maior robustez em toda a regra prudencial e de conduta de todo esse segmento de pagamentos. Uma consulta pública extremamente importante que está sendo discutida, extremamente importante, é aquela consulta pública que revisa a resolução BCB 150. Aqui tem um pequeno typo que eu vou corrigir antes de compartilhar com vocês. A regulamentação da lei do repasse. Fundamentalmente, ela vai estabelecer mecanismos de segurança e responsabilidades, definir papéis e responsabilidades para assegurar a rigidez desse sistema de pagamentos. Aqui eu estou falando principalmente do pós-pago, do cartão de crédito, principalmente do cartão de crédito, a rigidez desse sistema quando uma entidade quebra. Vejam, o pós-pago, o cartão de crédito, trabalha com aquele princípio fundamental do Honor All Cards. Se você tem um estabelecimento comercial, não importa se o cara chega na tua loja querendo pagar com um cartão da bandeira Master, ou da bandeira Visa, ou da bandeira Elo, ou qualquer uma que seja, emitido pelo banco A, B, C, D, E, F, G, H, no Brasil, na Colômbia, em Luxemburgo ou em São Tomé e Príncipe, não importa. Você recebe todos os cartões, Honor All Cards, porque você confia no arranjo. Você confia que o arranjo não vai te trazer prejuízo. Essa é a lógica que a lei do repasse vem consolidar. Eu vou garantir a criação de uma rede de proteção, de uma definição de papéis e responsabilidades para garantir que isso vai ser verdadeiro. E aqui vem um segundo passo, eu diria, dessa expansão da formalização da intervenção regulatória nos prestadores de serviços. Regulação dos PSAVs. PSAV é uma sigla que ainda não é de uso comum, é uma tradução literal do termo VASP, que é Virtual Asset Service Provider. Os mais velhos logo pensaram que era aviação aérea sem pressa, né, a antiga VASP ou aviação aérea de São Paulo. Não é a aviação aérea, VASP é o Virtual Asset Service Provider. São fundamentalmente aqueles que operam com criptoativos, ponto. A lei de 2022, que definia, né, as bases, as diretrizes, o marco legal, né, da regulamentação desses prestadores de serviços, dessa atividade, ela joga para o executivo a definição do regulador por excelência. Isso acontece em 2023, com o Banco Central sendo definido como o regulador de base, o regulador prioritário, o primário, desse segmento de atividade, e ao longo do segundo semestre do ano passado, o Banco Central começa a soltar as primeiras consultas públicas sobre regulação dos PSAVs. Isso deve sair agora, e assim, não tem grandes novidades aqui. Fundamentalmente, o que o Banco Central está fazendo é trazer todo aquele arcabouço de regulação prudencial e de regulação de conduta. Quando eu falo regulação de conduta, principalmente a prevenção a crimes financeiros, a prevenção à lavagem de dinheiro, de forma mais explícita, de forma mais relevante. Então, ele traz toda essa regulação prudencial, de gestão de riscos, de alocação de capital, não é? E toda a regra de conduta, de relacionamento com o cliente, de transparência, de tratamento isonômico, de prevenção a crimes financeiros, prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Ele traz toda essa lógica que já vale para bancos e instituições de pagamento para essas entidades que prestam serviços em criptoativos, criptomoedas, como você queira chamar, efetivamente trazendo-as para esse mundo regulatório. E por que isso é interessante? Tá? Isso, em certa medida, se insere num contexto maior, eu diria. Né? Muita gente dizia, quando Roberto Campos Neto sair do Banco Central, a agenda de inovação vai morrer. Não morreu. Não morreu. Não morrerá. Porque a agenda de inovação não era uma agenda do antigo presidente do Banco Central, é uma agenda do Estado brasileiro. O Estado brasileiro que segue avaliando a pertinência de implantação de uma
entre aspas e muitas aspas, uma criptomoeda emitida pelo Estado brasileiro, que seria o Drex. O Drex nada mais é do que uma moeda digital de Banco Central, que também roda em plataforma de ledger distribuído, né, distributed ledger, um blockchain permissionado, e que traz a tokenização do dinheiro junto consigo. Pergunta: mas eu já ouvi o Banco da Inglaterra questionando o Drex. Nos Estados Unidos existe... O Drex não, a CBDC, né, a moeda digital de Banco Central lá da Inglaterra. Nos Estados Unidos tem toda uma discussão, uma pressão política sobre o Fed, né, o Banco Central norte-americano, para acabar com essa história do dólar digital. Aqui no Brasil já tem movimento no nosso parlamento, no nosso Congresso Nacional, de questionar, de sujeitar isso a uma aprovação do Legislativo. Gente, é do jogo e é correto. Graças a Deus nós vivemos num país democrático. Graças a Deus que tem debate, que tem discussão, e no Congresso Nacional é o lugar perfeito para você ter discussões que afetam toda a sociedade. Isso é fantástico. O que eu posso dizer para vocês o Banco Central tem uma percepção bastante clara e inteligente sobre a importância do Drex no novo momento da economia de tokenização das atividades econômicas. A moeda tokenizada, em última análise, ela traz eficiência microeconômica de transações financeiras com ativos tokenizados. Assim, posso ter falado enrolado como economista, peço desculpas por isso, mas a ideia é essa. A tokenização da economia, ela é um caminho lento, gradual e aparentemente sem volta, porque ela democratiza, ela traz maior eficiência nas transações econômicas. E a tokenização do dinheiro é inevitável. Se não for um dinheiro tokenizado pelo Estado brasileiro, será um dinheiro tokenizado pelo agente privado. Essa semana já teve manifestação de importante agente do sistema financeiro falando sobre a importância das stablecoins. O que são stablecoins? Basicamente criptomoedas, igual ao Bitcoin. É uma criptomoeda, só que ao invés de ser igual ao Bitcoin, que não tem lastro nenhum, né, ela tem um lastro numa reserva real em moeda fiduciária ou em outros ativos. Percebe? Então o cara já estava dizendo, olha, a stablecoin pode ser uma boa. Em última análise, dizendo, se o Drex não for para frente por uma questão, enfim, de discussão da sociedade, de que os riscos não justificam os benefícios, os riscos superam os benefícios esperados, riscos em termos de ataque cibernético, de proteção à privacidade, de proteção contra o próprio Estado, e a gente tem que colocar isso com muita clareza, o Estado pode ser... enfim, usar mal a informação que tem, em última análise, embora a construção do Drex não seja igual à construção de outros que permita essa maior ingerência do Estado. Eu não vou discutir melhor isso, porque a gente não tem tempo. Mas, enfim, se a sociedade disser que a moeda digital de Banco Central não deve ir para frente, isso não mata, isso não inviabiliza esse movimento de tokenização da economia, que pode sim ser implementado com ganhos de eficiência através do uso de stablecoins, que também estarão na mira regulatória do Banco Central. O Banco Central também vai regular stablecoins, né? Isso está na agenda regulatória, isso ainda não tem exatamente, enfim, elementos normativos mais concretos para se discutir, mas a gente sabe que isso está na agenda. E para finalizar, eu diria, esse tema de pagamentos, PIX. Meu povo, senhoras e senhores, amigos e amigas, brasileiros e brasileiras, aqueles mais velhos vão lembrar do Sarney, PIX não para de evoluir. E o que eu acho mais curioso no PIX, o PIX mais e mais está se tornando um rail, ou seja, um caminho para a viabilização de operações de crédito. PIX agendado. O que é isso? É uma alternativa ao parcelado sem juros, que, por sua vez, foi uma alternativa ao cheque pré-datado. Percebe? O PIX como um mecanismo não apenas de viabilização de pagamentos, mas também como um mecanismo de parcelamento, de concessão de crédito, seja por agentes não financeiros ou mesmo por agentes financeiros. Essa introdução desse crédito embarcado no PIX
pode trazer uma revolução bastante interessante, tanto nos meios de pagamentos quanto nas próprias operações financeiras. Pix, o que eu tenho a dizer? Não percamos contato com a agenda evolutiva. Muita coisa boa e disruptiva segue saindo por aí. Para finalizar, Banco Central, e já passar a palavra para Maria Eugênia. Segurança, cibernética, resiliência operacional, novas tecnologias. Eu comentei agora há pouco sobre o último relatório de estabilidade financeira do Banco Central. Gente, talvez os últimos 3 ou 4 relatórios de estabilidade financeira, eles são relatórios semestrais, saem 2 por ano. Talvez nos últimos 3 ou 4, em todos eles, você tem um capítulo especial de temas relacionados à tecnologia, temas relacionados à segurança cibernética ou resiliência operacional. E, de novo, essa lógica do Banco Central como o supervisor de todos. Qual é a grande beleza de ver os documentos que saem do Banco Central? Ele não fala sobre o Banco A ou sobre o Banco B. Ele não fala sobre benchmark de mercado, porque conhece meia dúzia de instituições. Tem muito nego por aí falando o benchmark do mercado, porque conhece 6 ou 7. Acabou. O Banco Central vê todo mundo. Percebe? A riqueza que é isso. Cara, hoje mesmo eu travei contato com um questionário que o Banco Central, a supervisão do Banco Central encaminhou para as instituições financeiras. Uma delícia de questionário. Caramba, como eu gostaria de colocar a mão no resultado desse questionário. Ele pesquisa tudo. Ele pesquisa qual é o tamanho da tua área de TI, qual é teu orçamento, qual é a tua dependência de terceiros. Pesquisa qual é o uso de IA nas tuas operações de inteligência artificial. O que o Banco Central quer saber com IA? Ele é teu supervisor. Ele precisa conhecer teu modelo de negócio, ele precisa conhecer os teus riscos. O Diogo acabou de falar, a gente vai discutir sobre regulação de IA. Regulação de IA? Por que a gente regula, gente? A gente regula para potencializar benefícios e mitigar riscos. Essa é a lógica da intervenção regulatória. Por que se fala em regular IA? Potencializar benefícios, mitigar riscos. Tem riscos associados. Riscos que podem impactar o negócio financeiro. E vejam, o Banco Central, que vê todo mundo, ele não apenas avalia a tua situação individual, ele aplica o questionário para a tua instituição, sabe, a tua área de TI, sabe, a tua dependência de terceiros, o teu uso de novas tecnologias, mas ele coloca isso no contexto. Ele agrega essa informação. Ele vê para onde o sistema está indo e os riscos de manada que estão nesse processo. O risco de todo mundo estar indo do caminho para o precipício, por exemplo. O risco das interconexões entre as entidades. O risco de um terceiro ser efetivamente importantíssimo e crítico para todo um conjunto de instituições, quiçá para o sistema financeiro como um todo. Quando o Banco Central fala de resiliência operacional, ele está pensando da resiliência operacional da firma, da instituição financeira individualmente considerada, mas também do sistema como um todo. Tá, e o que isso tem a ver de regulação? Opa! Primeira coisa, bicho. Não dá para falar só de regulação. Nem tudo do Banco Central é regulação. Você tem muita ação de supervisão, indução pela equipe de supervisão, indução de melhores práticas, indução de ações concretas sob a ameaça, entre aspas, né, a ameaça de um tratamento mais rigoroso, até mesmo em termos de requerimento de capital. O EDOM de capital num processo de SRC, né, de avaliação de riscos e controles feito pelo Banco Central. Enfim, você fala de um Banco Central que se posiciona, seja através da sua área de regulação, seja através da sua área de supervisão. Muito bem. Eu tenho pouco tempo, eu vou falar... Acho que o tempo está correndo, mas tem pergunta aqui, hein? Tem pergunta sobre o Banco Central, porque tem um assunto importante de SUSEP que eu queria falar e ainda queria passar os 5 minutos finais para Maria Eugênia. 5, né, Maria Eugênia? O tempo aqui da gente. A apresentação, a primeira que tem elogia, a apresentação Fábio Lacerda, maravilhosa, parabéns. Mas o Balsi, vamos deixar eles terminarem mais 5 minutinhos aí e a gente traz todas as perguntas aqui. 5 minutinhos, beleza, 5 minutinhos. Gente, SUSEP.
Seguradoras. A regulação de SUSEP é cada vez mais relevante. Porque você tem seguradoras no país cada vez mais relevantes e porque você tem seguradoras cada vez mais relevantes nos conglomerados financeiros, né? Nos conglomerados bancários, digamos assim. Não é o conglomerado prudencial, porque ela não entra lá. Mas você tem, né, Bradesco, você tem Itaú, enfim, a seguradora relevante dentro do grupo econômico. Então, falar de regulação de SUSEP é importante para as seguradoras raiz, para seguradoras que são importantes e não ligadas a grandes grupos financeiros, e também é importante para os grandes grupos financeiros. E o que eu acho mais interessante quando a gente acompanha os reguladores financeiros do Brasil, e aí eu estou falando fundamentalmente de Banco Central, SUSEP, CVM e Previc, né? O mais interessante é como eles cada vez mais, e a ANS se junta a esse grupo, eles cada vez mais caminham juntos, né? E algum tempo atrás se dizia, o Banco Central estava sempre alguns passos à frente da SUSEP em termos de regulação, que o Banco Central fazia, a SUSEP fazia logo na sequência. Desculpa, a SUSEP está se aproximando cada vez mais do Banco Central. Em termos de timing, em termos de abordagem da regulação prudencial associada a esses diferentes temas. Eu vou falar desses três, os dois da direita e o de baixo, sustentabilidade ESG, segurança cibernética, regulação sobre remuneração, são regulações que têm suas contrapartes, seus espelhos na regulação de Banco Central, mas que trazem toda a especificidade de seguros, e a SUSEP tem feito um trabalho simplesmente fantástico nesse particular. A SUSEP tem, sim, acompanhado para e passo a regulação do Banco Central e introduzido para o mercado segurador regras importantíssimas que garantam, que assegurem a condução sustentável daquele negócio. Entendeu? Então, a SUSEP faz isso com regra de sustentabilidade. Eu não vou falar do número, tá certo? Eu sou um bom rapaz cristão, não vou falar o número dessa circular, só a Maria Eugênia repete, né, essa da besta fera. Mas, enfim, a partir da circular 666, já falei, todo o regramento de sustentabilidade e ESG... exatamente, a besta do Apocalipse. Por enquanto, a gente só tem a besta falante aqui, mas deixa quieto. Segurança cibernética, e aí que interessante a abordagem, né? Discutindo, e esse é um debate razoavelmente, não é novo, né? O debate sobre seguros para a economia digital. Eu acho interessante que a SUSEP continua debruçada sobre isso. É um seguro complicado, difícil de ser precificado, né? Mas ela não abandonou essa ideia, eu acho isso fantástico, e a adaptação do sistema, a adequação do sistema de cibersegurança também para seguradoras. Remuneração é aprendizado desde a crise financeira global de 2007, 2008. Você atingir esse compensation, né, atingir a remuneração, regular a remuneração, fundamentalmente como uma ferramenta de governança para não estimular riscos indevidos, tomadas de riscos indevidos, conduzidos não pela estratégia da organização, e sim pelos interesses de curto prazo dos agentes, dos executivos. Então, a regulação sobre remuneração que vem da SUSEP, ela vem junto com a atualização da regulação sobre remuneração do Banco Central, que foi a 5177, que passou a vigorar agora em 1º de janeiro de 25. Mais importante, para usar os meus 5 minutos, né, que começam agora, né, Diogo? O mais importante, implementação do ORSA, On Risk and Solvency Assessment. É uma autoavaliação dos riscos e da solvência. Qual é o elemento inspirador da ORSA? Lá fora, não só aqui dentro. Lá fora, ICAP nos bancos. A autoavaliação, um processo interno de avaliação sobre a adequação de capital dos bancos. Gente, eu acompanho o ICAP dos tempos que eu era lá do Banco Central e agora na KPMG também tenho acompanhado instituições financeiras que depois de migrarem para o S2 enfrentam esse desafio de montagem de ICAP. E o que eu posso dizer para vocês é, baseado nessa experiência de ICAP, eu olho para as seguradoras que vão precisar divulgar o ORSA daqui a algum tempo, né? Aqui o cronograma é até dezembro de 25 para S1 e S2, né? E até 31/12 de 26 para a inclusão obrigatória de teste de estresse reverso. O que eu posso dizer para vocês é, este não é um projeto de poucos meses. ICAP,
ou ORSA são projetos, no mínimo, de 1 ano. Por quê? Porque o ICAP, assim como o ORSA, eles não são algo que sai do nada. Eles não são algo que surge por um passe de mágica. E é muito interessante quando você vê a regulação e você vê a 471, que é essa resolução que cria o ORSA, que estabelece o ORSA e confronta a 471 com 416, que trata da estrutura de gestão de riscos, você vê efetivamente a conexão desse relatório ou desse processo de avaliação da qualidade da minha gestão de riscos e da minha alocação de capital, da minha própria solvência. Você vê a conexão disso, dessa autoavaliação, com aquilo que você já deveria ter implementado. ORSA não é algo essencialmente novo, ela é nova na forma de apresentar, e é nova sim em algumas exigências especialmente relacionadas a esse estresse de capital que vai permitir a autoavaliação sobre a situação de solvência. Se você é de uma seguradora, procure efetivamente dialogar com pessoas do sistema financeiro que já implantaram o ICAP. Veja as experiências que eles tiveram lá e incorpore essas experiências à sua realidade. Porque, de novo, ORSA se conecta com o teu processo de gestão de riscos e exige de ti ir um pouco além, especialmente nessa dimensão da projeção em cenário de estresse. Para resumir, é isso, tá certo? Eu não sei, Maria Eugênia, se você já gostaria de assumir para falar em breves palavras o S1 e S2 aplicado ao sistema financeiro nacional e, na sequência, a gente começa a falar de responder perguntas. É basicamente isso. Aí eu Com deixo você? até para o Diogo ver o que ele prefere. Não, vamos lá. Vamos Fala lá. e depois a gente seleciona as perguntas aqui e a gente vê o que a gente consegue fazer. Bom, difícil, na verdade, a maior missão que eu tenho sempre é falar depois do Lacerda, né? Sempre que vocês me colocam falar depois do Lacerda, eu me sinto aqui na obrigação de step up, né? Então, vamos lá. Acho que o chefe aqui trouxe um monte de informações sobre regulação. Fica claro que a gente vive num ambiente extremamente regulado e cada vez mais ESG faz parte desse ambiente regulado, né? E aí, como trazer essa visão regulatória para o nosso sistema financeiro nacional? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que regular ESG, né? Existem alguns drivers que fazem com que as instituições financeiras comecem a olhar para essa agenda, mas sem dúvida nenhuma o principal delas é regulatório. Se a gente olhar esse gráfico aqui de baixo, parece Monte Everest cortado no meio, mas na verdade é o número de regulações ESG no sistema financeiro global. Então, o que a gente vê é que esse é um tema cada vez mais parte das normativas regulatórias, e não de graça, né? Não é coelho de cartola. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de uma percepção de aumento de risco, né? Por que regular? Regular porque cada vez mais a gente vê esse tema sendo relevante para a rentabilidade de portfólios de crédito, para portfólios de investimento, para a resiliência das carteiras do setor segurador. Então, nessa linha, é importante que a gente tenha cada vez mais informações para a tomada de decisão financeira, né? Quando a gente fala de informação financeira e não financeira, eu vou reforçar que quando a gente fala de ESG, a gente está principalmente falando de informações pré-financeiras. São informações que vão bater nas demonstrações financeiras, nos balanços patrimoniais, nas demonstrações de resultado, nas demonstrações de fluxo de caixa, e que até agora não estão na conta. Então, o tomador de decisão financeira precisa de informações adicionais para que ele tenha comparabilidade, para que ele tenha menos assimetria de informação quando se diz respeito a esse tema. E aqui, só ilustrando, vocês vão receber essa apresentação depois, mas só para contar que isso não é um tema novo também, né? A gente, a partir daqui, está falando de 18, 19, mas as primeiras regulações do próprio Banco Central em relação a esse tema remontam a 2008, a primeira mais transversal, 2014, um bloco de regulações em 2021. Então, a gente tem aqui muitas
peças regulatórias no mercado financeiro, mercado de capitais e mercado segurador que já trazem essa agenda a pulso. E a porta de entrada para a gente discutir ESG no setor financeiro é o risco. A gente está discutindo o risco e a gente não está discutindo o risco socioambiental e climático, a gente não está discutindo o risco de sustentabilidade, como a SUSEP trata, mas a gente está discutindo fatores sociais, ambientais e climáticos, fatores ESG como fatores, como diz o chefe Lacerda aqui, subjacentes às demais modalidades de risco. Então, toda vez que a gente está tratando de regulação de sustentabilidade, a gente não está falando do risco climático em si, mas qual que é o impacto que esse clima vai ter sobre, por exemplo, o risco de crédito? Se eu tiver grandes problemas climáticos, o que acontece com uma carteira de crédito rural, com uma carteira de seguros, na verdade, patrimoniais, em regiões em que eu começo a ter cada vez mais desastres naturais? Existem, por exemplo, afirmações de que com 2,5 graus de aumento de temperatura, eu quebro o setor de seguros no mundo. Isso foi feito na última COP que a gente teve. Então, isso começa, opa, eu preciso trazer aqui informações que eu hoje não estou considerando nos meus modelos. O que o regulador faz quando ele vê essa agenda cada vez mais presente nas diversas modalidades de risco? Eu preciso trazer um patamar mínimo de conduta para que eu tenha maior resiliência do sistema financeiro. Então, as normas que vêm, Banco Central, SUSEP, CVM, elas não vêm necessariamente para estabelecer o topo da cadeia, mas ela vem para estabelecer o nível do campo de jogo aqui, quando eu falo de regulação socioambiental e climática. E para que eu possa tomar essas decisões e para que eu possa incorporar essas questões, é fundamental que eu tenha, na verdade, um disclosure melhor de informações de sustentabilidade. E é no disclosure que o mercado se encontra, né? A empresa que produz com o tomador de decisão financeira que usa essa informação. E, em geral, as informações de sustentabilidade, que até hoje foram muito voluntárias, começam a ser regulatórias com pauta em alguns princípios fundamentais. As informações elas precisam ser materiais. Não adianta eu fazer um lindíssimo relatório de sustentabilidade, cheio de foto de criança correndo no campo de lavanda, todo mundo usando EPI, aquela coisa bem bonita, né? Que a gente vê num relatório de comunicação, mas traduzir essas informações para as informações de prestação de contas. De fato, o que é relevante? O que se não reportado ou reportado em erro, leva a uma mudança na tomada de decisão financeira? E a novidade aqui é que muitas vezes a gente não sabe nem o que é relevante, tá? Esse estudo de materialidade, que é a premissa para as regulações de sustentabilidade, é eu, de fato, fazer um estudo para eu entender. Por exemplo, se eu sou um banco, tenho um portfólio de crédito, o que impacta meu portfólio de crédito? Qual que é a minha concentração setorial, regional? Quais são os riscos que podem impactar a liquidez dos meus portfólios? Equilíbrio, né? Eu não adianta, de novo, voltando para o relatório bonito das crianças no campo de lavanda tal. Imagina, né? Eu sempre faço essa analogia quando eu estou falando a respeito. Falei, imagina a gente vai chegar nas nossas áreas de controladoria amanhã e falar assim: ó, o negócio é o seguinte, cara, a gente está aqui para publicar balanço daqui a pouco, mas esse ano o resultado não foi muito bom, então a linha do custo aumentou demais. Então, a linha do custo a gente vai tirar da DRE, tá bom? Lacerda, chefe, tudo bem? Aquele ponto do COSIF ali, que a gente, esse ano não foi legal, então esse ano essa linha a gente não vai publicar. E aí todo mundo ficou olhando para minha cara quando eu falo isso, geralmente os controles não conseguem nem entender o que essa doida tá falando, né? Mas na sustentabilidade a gente faz isso o tempo inteiro, quando um número piora, a gente fala, esse ano para que a gente vai reportar sobre emissões? Esse ano a emissão reportou, ainda não piorou, então vamos fazer o seguinte, fazer um texto bonito aqui para contar como emissões de carbono são importantes, que a gente entende que o mundo precisa transitar para a economia de baixo carbono, aí a gente não publica, porque então não tem equilíbrio necessariamente, porque eu preciso trazer essa informação com mais verdade. E além da verdade, preciso trazer essa informação com comparabilidade, né? Convido vocês a pegar o setor financeiro, relatórios de 3 bancos, 3 seguradoras, fiquem à vontade, leiam e vejam se vocês conseguem encontrar as mesmas informações da mesma forma. Por que a gente ama uma demonstração financeira? Eu, como economista, amo também.
Porque EBITDA, lucro líquido, né? COSIF, então, que é o cúmulo, né, da padronização das contas financeiras e contábeis, ela é absolutamente comparável, e a gente precisa trazer um pouco mais disso também para as informações de sustentabilidade, para que a gente tenha o que? Maior confiabilidade nessas informações para tomada de decisão. E é aqui que a gente tem um gancho importante, que é uma virada desse tema, né, da divulgação de informações de sustentabilidade para a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, quando o Banco Central ele traz a normativa, quando a CVM traz a Circular 193, o Banco Central com a CMN 5185, o que a gente está trazendo aqui? Não é só uma divulgação voluntária de boas práticas, de sustentabilidade, de responsabilidade social corporativa, para mostrar que eu sou o bonzão do mercado, que ó, eu sou super fofinho aqui, olha como eu gosto do planeta e das pessoas. Não, o que a gente quer entender, principalmente com esses padrões, é aonde que estão os impactos, riscos e oportunidades das instituições financeiras em relação à agenda de sustentabilidade. Então, ela é obrigatória, né? Esse disclosure ele passa a ser obrigatório para os bancos S1 e S, é divertidíssimo, na verdade, porque a gente tem aqui o seguinte: a agenda as normas da IFRS, a norma S1 e S2, e elas são obrigatórias para os bancos S1 e S2. Teremos o bug do milênio na sustentabilidade com essa história? Seguramente. Mas vamos lá. Então, para bancos S1 e S2, para bancos maiores, as normas ISSB, né, se tornam obrigatórias a partir de 2026 e para os bancos S3 a partir de 28. Lembrando que a gente tem dois padrões, S1 e S2. S1 traz aí o relato de padrões mais gerais de sustentabilidade, que devem ser reportados de acordo com a materialidade de cada instituição, e o S2 trazendo padrões ligados à gestão de riscos e oportunidades climáticos. A norma ela tem uma estrutura em que eu tenho para cada tema material que trazer governança de quem que é esse capial, né? De quem é o dono dessa bola, aonde que isso entra dentro da estratégia da instituição financeira, na gestão de riscos e nas métricas e metas de cada instituição. E o que a gente precisa fazer para isso? Primeiro, estabelecer essa materialidade financeira, ou seja, compreender o que é relevante para cada instituição de acordo com o seu portfólio de produtos e com a sua estrutura organizacional. A gente não espera de um super mega banco a mesma coisa que a gente espera de uma menor cooperativa de crédito regional, por exemplo. Então, o que a gente está falando aqui é de materialidade, e aí o Banco Central ele traz dois princípios que eu gosto muito, que é proporcionalidade e relevância. Né? Relevância, o que é material, proporcionalidade, qual que é o meu tamanho, minha estrutura e a minha capacidade de controle. Depois disso, o levantamento dos impactos, riscos e oportunidades para cada um desses temas, para que eu possa entender, né, de que forma que esse tema permeia o meu desenvolvimento de produto, a minha precificação de produto, o meu relacionamento com stakeholders, o meu monitoramento de gestão, risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, reputacional, etc, 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 como que ele entra no meu RAS, e qual é o papel e a responsabilidade que eu vou ter por isso. Isso não vai ser mais aquela coisa da menina da sustentabilidade, né? E aí eu brinco da menina da sustentabilidade, eu inclusive sou uma delas, provavelmente, mas não na KPMG, porque na KPMG a gente fala disso com um monte de gente, mas eu brinco que a menina da sustentabilidade é aquele profissional que quando alguém te pergunta o que está acontecendo em ESG, você fala, cara, tem uma menina lá, esquece. Esquece a menina da sustentabilidade. Isso agora é coisa do controller, isso agora é coisa do CRO, isso agora é coisa do RI, do CFO, do board, do CEO. Por quê? Porque a gente está falando de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. A gente está falando de resiliência, a gente está falando de crescimento, a gente está falando de gestão de risco. Né? Então, para que a gente possa ter isso transversal à organização, a gente vai precisar ter uma governança, uma integração desse tema no planejamento estratégico, a sistematização de informações. Por quê? Eu arrisco perguntar aqui quantos sistemas tem um banco, Lacerda? Você costuma mexer bastante com os bancos. É na casa do milhar, né? Eu sou do Ceará, então eu vou dizer que é uma ruma.
tá certo? Ou seja, um monte, depender Uma da penca, instituição, né? é uma penca, vamos lá. É isso. E eu tirei o compartilhamento, né? Foi mal. Não tem problema. Se quiser, não precisa nem voltar, a gente encerra aqui na fala mesmo, porque já está no último slide. Mas o que a gente está falando aqui, né? Eu brinco quando a gente vai para a informação de sustentabilidade, a gente tem o SAP, né? Que é o Sistema Avançado de Planilha, né? Que é aquele conjunto de planilha em Excel para eu gerenciar um monte de indicador operacional que vem de tudo quanto é área. Então, a gente também está falando de uma maior sistematização dessas informações dentro dos bancos e dentro das instituições financeiras, para que a gente possa, no final, ter o quê? A asseguração dessas informações. E a asseguração, ela passa a ser também o que a gente chama de asseguração razoável, ou seja, é uma auditoria completa das informações de sustentabilidade, que não vai passar só pelo número, mas também pela integridade desse número, de acordo com seus processos e controles internos. Então, o recado é: não é moda, não acabou, não, a gente não vai parar a falar ESG nem no setor financeiro, nem em nenhum setor. A gente pode sim estar passando, às vezes, por alguns discursos reativos, faz parte. Eu estou nesse tema há 20 anos, o que eu já vi de discurso reativo desse tema não está no gibi, mas cada vez que a gente tem um passo para trás, a gente aumenta a robustez do tema, a gente deixa só o que de fato é importante, e é isso que está vindo na regulação. É um extrato do que é mais importante para a gente manter a resiliência do nosso sistema financeiro, manter a resiliência do nosso setor segurador, manter a resiliência e a rentabilidade do nosso mercado de capitais, aumentar a transparência, reduzir a simetria de informações. Então, todo esse processo, né, o que as instituições precisam fazer, faz parte da integração desse tema ao seu modelo de negócio. E é isso que eu queria deixar como mensagem final. Sempre que a gente estiver falando de ESG, a gente não está falando de nada novo, a gente não está falando de nada paralelo ao que já é feito, e sim integrar esse tema aos processos, controles e normas que cada instituição já faz dentro do que é relevante para o seu portfólio de produtos e dentro do que é proporcional à sua estrutura organizacional. Chefe, é isso que eu tinha para falar. Falei o mais correndinho possível para a gente ainda ter um tempo para pergunta. Ótimo. Mais detalhes no último dia lá de S1, S2. A gente vai falar bastante desses temas que a Maria Eugênia passou rapidamente. E aí, Balsi, que você estava ansioso aí para trazer as perguntas lá. E 5 minutos dos 5 minutos do Lacerda eu nunca mais acredito, eu quero dizer isso, mas vamos lá. Né, tudo bem. Primeiramente, parabenizar aqui ambos, né? Acho que bem bacana a abordagem. E são dois conteúdos, são dois assuntos super, super quentes. A gente teve uma pergunta aqui, aí o primeiro resgatando ali a primeira parte do Lacerda, onde ele falava um pouco sobre ativos digitais, né? Então, colocaram aqui, boa noite, gostaria de perguntar para o Fábio, qual a perspectiva sobre NFTs? Quer comentar um Tá, pouquinho? NFTs. Vamos lá. A princípio, NFTs não entrariam, a princípio, nessa regulação do Banco Central. A verdade é, a regulação do Banco Central ela está focada menos no ativo digital propriamente dito e muito mais no prestador de serviços. O conceito é o do PSAV. Então, o conceito é regular a entidade que presta serviços relacionados a ativos virtuais, não necessariamente o ativo virtual em si. E o exemplo mais claro, Banco Central do Brasil, Federal Reserve norte-americano, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, nenhum regulador pelo mundo vai conseguir regular o Bitcoin. O Bitcoin é simplesmente um ativo de emissão privada e que roda no ciberespaço. Qual é o grande ponto de regulação de ativos virtuais que realmente está sobre a mesa? É a regulação da stablecoin, porque aqui você tem uma dimensão associada ao lastro dessa moeda. Mas, a princípio, NFTs não estão no radar, até onde eu sei, para regulação, tá? Sendo muito objetivo. Eu acho assim, também pegando um pouco da esteira do que está sendo puxado entre outros países, tem um discurso muito forte em função da CBDC, de Central Bank Digital Currency, que aí pega um pouquinho a stablecoin como talvez uma certa prioridade conceitual e prática, e eu acho que também entra as primeiras preocupações, né? Lavagem de dinheiro, etc., que você Sim, faz sim. com as É. custódias E, próprias, e, né? E eu acho que a NFT ela foi colocada numa segunda instância, talvez
uma questão de priorização de temas, e ela veio depois também, né? E se a gente for pensar bem, qual é o grande foco da regulação? Né? E por que a gente está falando de Banco Central e CVM como os principais reguladores disso? O grande foco são os Payment Tokens e os Security Tokens, ou seja, os tokens que são utilizados, né, para transações, para liquidação financeira de transações, para pagamentos, os Payment Tokens, e os tokens que são utilizados como valores mobiliários. Tá? Então, esses são o grande foco da intervenção regulatória. NFT não é exatamente o caso. Né? NFT ficaria lá como utility tokens ou como, sei lá, eu nem, não é exatamente um utility token, enfim, mas a princípio não. NFT não entra nesse rol ou nessa mira regulatória. Tá bom? Legal, bacana. Não, e eu queria aproveitar aqui, de repente, para fazer uma pergunta também para a Maria Eugênia, se me permitem aqui. A gente tem pergunta para você, não esqueça, tá? Tem pergunta para mim também, né? Tá bom. Tem o FRTB que você tem que dar uma palhinha para gente aí. É claro, com prazer, sempre. Gê, você comentou, usou até uma expressão que eu ia anotar, aí eu fui fazer outra coisa, esqueci de anotar a expressão exata que você usou. Mas foi algo no sentido de que de forma geral, né? O ESG é um tema que às vezes aparece e algumas pessoas negligenciam. Você usou um termo relacionado com esse ponto de vista de negligenciar, né? De não dar muita atenção para ele. Em paralelo, a gente sabe que tem um bando aí de processos regulatórios que são factuais, né? O Banco Central com RSAC, né? Aquela coisa toda de processo que você precisa utilizar do ponto de vista de informações agregadas e para você transformar aquilo em números, stress test e tudo mais. Queria que você voltasse nisso e explicasse um pouquinho assim, essa visão, né? Por que existe essa... Estou usando a negligência, mas eu queria ter recuperado a palavra. Não sei se você lembra. Não, de fato, ele é um tema que ele é muitas vezes visto como um tema paralelo ao business as usual, né? Então, eu tenho meu processo de risco, aí eu tenho aqui o risco socioambiental e climático, RSAC. Eu tenho meu relatório financeiro, eu tenho meu relatório de sustentabilidade. Isso ainda é tratado de uma forma muito segregada, inclusive com governanças separadas. Isso acaba fazendo com que a gente tenha alguns problemas, como inconsistências de informação, ou então uma falta de interesse do cara que está lá no dia a dia, né? Cobertor curto. Então, se já tem alguém cuidando disso, eu não preciso olhar. Né? O que a gente precisa é cada vez mais trazer isso como parte dos modelos decisórios. Para eu poder trazer isso como parte dos modelos, o que eu preciso é ter mais informações, informações de maior qualidade. Né? Então, revisitar desde questionários de Know Your Client, questionários de risco socioambiental, criar bases de dados no setor segurador, o que eu tenho de risco, né, inerente aí à subscrição de risco, à precificação de produtos de seguro, clausulados de apólice. E aí, às vezes, a gente pensa que é um negócio nada a ver, né? Eu sempre, quando o pessoal fala muito, o risco é de desastre natural para seguro patrimonial, né? Eu falo, cara, você tem seguro de vida em grupo? Tenho. Você pergunta se tem, por exemplo, quando a gente está, né, num questionário de análise de risco de seguro, de vida em grupo para empresas, se a empresa tem uma política de saúde e segurança do trabalho, qual é o índice de acidentes que ela tem? Cara, isso impacta a sinistralidade, isso impacta a invalidez permanente, risco de morte, etc. Então, tem várias coisas que eu posso, e esse comum exemplo, tem vários exemplos que a gente tira normalmente quando a gente está olhando o processo de aceitação de clientes, subscrição de risco, modelos de risco de crédito, enfim, né, que fazem com que a gente comece a ter uma informação mais robusta e permita sensibilizar os modelos de crédito por riscos dessa natureza. Para isso, eu tenho que ter o dado disponível, para isso, eu preciso começar a fazer as perguntas certas. Exatamente. E é interessante porque é um tema também que no final do dia ele fica sensível a decisões que, na verdade, têm um certo cunho político, seja no Acordo de Paris, numa COP. Ele movimenta, né? O assunto ele é Sem movimentado de uma dúvida. certa forma, para um lado ou para o outro, de acordo com isso. Um presidente novo em outro país que decide falar alguma coisa. Como é que você vê assim, em termos de olhando para frente, né? Nós estamos agora em 2025, mas Sim. olhando para frente, existe aí uma curva de maturidade relacionada a esse processo? Porque se você pegar Sem ali desde dúvida. a cimeira, né, que a gente teve em 92, com 92 o assunto, de certa forma, já era debatido
E hoje já tá mais maduro do que antes, então deve ser um processo. Eu comecei a trabalhar com esse tema no começo dos anos 2000, né, Balsi? E eu falo que quando eu entrava num site e via uma empresa que dizia uma abinha no site escrito sustentabilidade, eu já achava que a empresa estava super avançada. Daí, quando eu entrava dentro da lista do que a empresa fazia, ela dizia que ela fazia plantio de muda na praça da sede da empresa, um programa de doação de alguma instituição e governança Oi, né? Vamos lembrar que nem nosso novo mercado é tão antigo assim. E hoje a gente está discutindo regulação de teste de estresse climático no portfólio de crédito, né? Então, eu acho que assim, evoluiu drasticamente. A tecnologia, e a gente falou já, né, de inteligência artificial e etc., só vai trazer mais informações mais granularizadas, informações mais robustas, para que a gente consiga trazer isso para dentro do processo decisório, como a gente tem dados sobre as informações financeiras das empresas, né? Quanto mais a gente tiver isso monetizado, tangibilizado, não é tudo que dá para tangibilizar, mas quanto mais a gente tiver isso tangibilizado, mais fácil vai ser de integrar. E aí tem um ponto, né? O risco, e aí eu vou falar de clima porque é o mais fácil de entender, mas o risco climático não liga muito para quem é presidente de qual país. Vai continuar pegando fogo, alagando, tendo desastre. A gente vai ter um mundo cada vez mais imprevisível. E não adianta a gente fazer conta com dado histórico no mundo em mudança. Então, os nossos modelos eles estão inerentemente falhos se a gente não começar a considerar essas hipóteses e esses cenários. Tanto modelos de valoração, quanto modelos de risco, quanto subscrição de risco em seguros. A gente precisa trazer isso para a pauta, ou os nossos modelos vão falhar cada vez mais. E aí isso é perda financeira, né? Então, para quem gosta de fazer conta de retorno e de risco, não trazer isso é não trazer todas as variáveis necessárias para fazer o melhor cálculo financeiro possível. E risco é incerteza. A incerteza está nas mais diferentes formas, né? Acho que é bem isso. por aí. Lacerda, quer comentar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Cara, eu quero porque assim, eu trabalho com esse tema regulatório no mínimo desde 1994, né? E eu te digo uma coisa que mais me dói é você tratar determinados temas como meras questões de compliance regulatório. Eu tenho que fazer isso porque o Banco Central assim determinou na resolução XPTO. Cara, não. Pensa que isso, acima de tudo, tem vantagens ou riscos para a tua organização e que isso, acima de tudo, tem um impacto social e intergeracional relevantíssimo. Falar de sustentabilidade, em última análise, é falar do mundo que a gente está entregando para os nossos filhos e para os nossos netos. Gente, não precisa de regulação para se pensar que isso é importante. Não precisa de regulação. Não precisa de regulação para te dizer que se tem uma porcaria de um incêndio, uma porcaria de uma seca, numa determinada região, você vai perder dinheiro, a tua instituição vai perder dinheiro. Acabei de sair de uma instituição financeira que a provisão era 100, pulou para 700. Uma grande razão é porque ela está fundamentalmente situada numa região que teve uma seca histórica, nos últimos 40 anos não tinha uma seca igual àquela, afundou o produtor rural, que era a principal concentração da carteira. E aí? Precisa de norma para isso? Precisa de regulação para te dizer que isso é algo com o qual você precisa lidar? Precisa de regulação para dizer que esse mundo pegando fogo, morrendo afogado, não é o mundo que a gente quer entregar para os nossos filhos? E isso eu aplico para a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro, para a regulação de crédito, eu aplico para toda e qualquer regulação. Para e pensa. Como é que isso que está colocado na norma vai beneficiar a tua vida, a vida dos teus filhos? E aí o cumprimento regulatório fica muito mais fácil. Aí o trabalho do auditor vai ser bem mais difícil de encontrar erros, porque as pessoas vão estar conscientes da importância daquilo. E o tema da sustentabilidade, para mim, é, por excelência, o tema que nos obriga a ir além da exigência regulatória. Era só esse o comentário que eu queria fazer, porque eu não podia perder esse gancho da Maria Eugênia. É fascinante e complexo, porque traz um desafio, vamos dizer assim, até do ponto de vista de modelagem quantitativa, realmente fora da curva, né? Então, às vezes, a gente teme que não compreende e acaba simplificando para talvez não queimar a mufa, mas ele está ali, né? Então, a gente tem que queimar a mufa para entender melhor isso que a Maria Eugênia está colocando, porque Mas realmente é um o, assunto complexo. mas o Lacerda está certíssimo, mas o mundo, eu não tenho tanta experiência quanto ele, acho que nessa época eu nem vou lembrar o que eu estava fazendo. Eu acho que eu estava jogando bola, provavelmente,
Não, mas eu sei. Eu estava numa banda de rock, provavelmente. Mas o mundo há muito tempo para empurrar essas agendas que são importantes vira regulatório. Claro, É a claro. maneira mais fácil. Eu vejo de outras regulações, e não aqui de financial service, que as empresas ficaram 10, 15 anos reclamando. Hoje ela vê como é importante ter aquela regulação, porque reduziu o risco para o investidor internamente. Mas no começo, todo mundo fala o seguinte: ou é burocracia, ou é custo, que é. Não tem como Eu não ser. eu vem mais concordo um com custo de você. observância. É isso Eu aí. concordo com você. A regulação ela é um indutor importantíssimo, mas aí eu vou citar um outro exemplo histórico, né? Eu já dirigia quando o Paulo Salim Maluf, né, introduziu a primeira legislação do país, tornando obrigatório o cinto de segurança. Era um Verdade. saco, todo mundo reclamava daquilo, achava que aquilo ali era só indústria de multa, que ficava marronzinho te multando, guarda de trânsito no país todo, que depois isso virou nacional. Agora pergunto eu, alguma das pessoas que está aqui presente nesse evento, por acaso entra num carro sem colocar o cinto de segurança? Isso é Porque isso verdade, já foi introjetado, mas isso eu é melhor para mim. vou te falar um outro exemplo. O cinto de trás, esse pessoal tem muita gente ainda que se recusa a colocar. Pensa no seu filho. O seu filho, ele senta, ele coloca. É verdade, é verdade. Mas esse aqui é o ponto, entende? É entender o porquê da regulação, entender a matéria da regulação como algo que, em última análise, traz benefício individual e coletivo e introjetar isso, cara, e aí o cumprimento regulatório vai deixar de ser carga, vai ser, bicho, isso é melhor para mim, eu vou fazer não porque o Banco Central está mandando e vai me punir, eu estou fazendo porque é melhor para mim, é melhor para o meu país, é melhor para os meus filhos e para os meus netos, tão simples quanto isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Passamos um pouquinho do tempo. O FRTB do Balse vai ficar para outro dia. Prometemos que a gente vai trazer o Balse aqui para falar mais tempo, né? Então, se juntar o Balse com o Lacerda e com a Maria Eugênia, eu percebi que a gente vai ter que colocar o dia inteiro aqui para marcar de reunião, para ter tempo para responder as perguntas também, né? Pessoal, aqui, ó, a gente quer ouvir vocês aqui, como que foi o nosso dia aqui, dar dicas também do que a gente pode trazer ano que vem, nos próximos debates também. E queria agradecer aqui, Balse, primeiro a você, muito obrigado aqui, substituir a Eliette, não é fácil aqui, né, trazer uns insights legal também, muito legal, muito obrigado. Ó, até esqueceram de colocar sua foto aqui, Não, sou eu de cabelo básico. grande, já tive minha foto, tá Pode ser parecida. também, né, muito Sem barba e cabelo grande. Maria Eugênia, obrigado novamente aqui pela presença aqui, acho que foi muito bom. Eu não sei se você vai estar aqui S1, S2, né, eu não me lembro, né. E, Lacerda, muito obrigado novamente. O seu ânimo na apresentação aqui, às vezes ela dá um pouquinho de medo, mas cara, é impressionante, é muito legal, né? Legal. Eu aconselho quem não viu presencial, procure uma apresentação presencial do Lacerda, que ele Você sai faz assim, eu me muitas aí que converto, você eu vai... aceito a regulação Você do mete um Central. aleluia no meio, não Vai tem aparecer jeito. Em aqueles algum coaches momento que você vê vai assim meter na um aleluia. TV, aí ele vai te convencer a fazer coisas, obviamente, que vão ser boas para você, mesmo que você não Lícitas. saiba ainda. Pessoal, muito isso. obrigado. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora. E boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela apresentação também. E tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau.